Minhas virtudes e aquilo que não é legal, mas que posso melhorar. Olá, pessoal. Hoje nós vamos aqui mais uma vez para a nossa aula de projeto de vida, né? Vamos trabalhar de coisas que são boas, né? E coisas que não são tão boas assim. Às vezes pode até ser boa, mas não é bom para todo mundo. Pode ser que seja bom apenas para você. E esse é um dilema que nós vamos trabalhar em inúmeras situações de nossas vidas. Não hoje, especificamente, mas de muitas coisas da nossa vida. E aí eu estou com o meu amigo André e a minha amiga professora Eliane Urbanski, que vão dar um alô para vocês. Bom dia, Tijuquinhos. A nossa vontade, né, professora Eliane, de falar é tão grande, né? Né, que a gente se atropela. Mas, por favor, professora. Muito obrigada, André. Bom dia. Hoje nós estamos gravando mais uma aula de projeto de vida para os alunos de primeiros anos e hoje nós vamos trabalhar as nossas virtudes, né? Minhas virtudes e aquilo que não é legal, mas que eu posso melhorar. Então, hoje nós temos mais uma oportunidade, tanto eu, o André Costa, o André Aguinaldo, temos uma oportunidade de melhorar nós ali nas nossas virtudes, porque as virtudes, elas já nascem com a gente, mas algumas a gente vai adquirindo ao longo da nossa existência, né, aqui na Terra. E tem algumas coisas dentro da gente, de atitudes, de virtudes, de habilidades, que a gente não acha muito legal, não, mas que hoje a gente vai saber que a gente pode melhorar, não é mesmo, André? Sejam bem-vindos. É verdade, mais uma vez, né, sejam todos bem-vindos para a nossa aula de projeto de vida. E é importante porque essas nossas aulas, elas vêm, de certa forma, fazendo com que nós possamos nos conhecer ainda mais. E é muito fácil a gente ver as nossas virtudes, aquilo que é legal, aquilo que as pessoas gostam na gente, que ficam mais em evidência, né? E que as pessoas, às vezes, se aproximam de nós por causa disso. Mas tem coisas que nós temos, que nós fazemos, que não é tão legal. E é muito importante a gente conhecer esse lado que a gente tem, para a gente saber que hora que a gente está sendo chato, que hora que a gente não está, né, agradando, e porque é algo que nós temos e que a gente pode melhorar. De repente, um detalhezinho pode fazer com que a vida da gente seja um pouquinho mais leve, seja um pouquinho mais harmoniosa, né? Então, vamos lá. Então, hoje, essa fotografia aqui, ela me lembra, Eliane André, aquele texto da Eliane Brum, em que ela fala... você tem um presente na mão, mas não tem um presente guardado, mas não sabe a quem dá esse presente. Você quando tivesse um presente, não tem a quem dá. Quer dizer, toma, é seu, usa-o. Esse presente está aqui. Que às vezes você tem coisas boas para oferecer para os outros, as suas ideias são boas, suas atitudes são boas, mas ninguém valoriza a sua ideia, ninguém valoriza a sua essência, né? E você guardar para você. E guardar presentes, essências para você, não vai frutificar, né? Tem que botar para fora para poder funcionar alguma coisa, caso contrário, não funciona, né? E aqui nós temos aqui um presentinho desse que retrata mais ou menos essa ideia aqui. E trabalhar valores na escola é se posicionar diante do desafio de maneira propositiva e consciente. Desafio porque as relações entre homens e mulheres, entre adultos e crianças, adolescentes, entre o ser humano e a natureza constantemente. E nessa modernidade da nossa vida de hoje, é até difícil trabalhar valores, porque existem valores e valores, e muitas vezes, com certeza, muitos valores que a família tradicional, o costume da região, do país, trabalha, vive com mais frequência, os outros não querem viver porque acham que aquilo é contrário ao que ele pensa. E aí você vê que o que ele pensa é diferente dos outros, e aquele diferente, ele quer que os outros pensem que nem ele, porque ele é diferente. Tem que ser respeitado. Entrando na controvérsia, o tamanho do mundo, enormes. E aí, na nossa próxima eletiva, nós vamos trabalhar, não sei se quem vai trabalhar agora, né? Mas ficou de trabalhar um pouquinho sobre a questão das vacinas por aí fora. Então, temos muitos valores. E a professora Eliane acabou de falar agora há pouco aqui um assunto, né, familiar dela aqui sobre a vacina. E você vê que as coisas são... Os valores de conhecimento são diferentes. Tem coisas que não caem na cabeça da pessoa simples. Tem coisas que nem até uma pessoa inteligente, tem coisas que faz assim, mas... Aquele memezinho, André, que eu não sei se a Eliane viu, fala assim...
Meu, você bebe? Você é demente? Mas não sei o que acontece. Isso pressupõe novas maneiras de ver, viver e conviver que refletem com o surgimento de novos valores. O que exige educador, sensibilidade e competência sobre o ângulo de subjetividade. Cuidado para acolher, né? O André sabe, a Eliane sabe, quando a gente está na sala presencial, você encontra estudantes com inúmeros problemas de coisas que você tem que interferir, mesmo não querendo interferir. Às vezes é um assunto e fala assim, cara, você tem que resolver isso com seu pai ou sua mãe, tem que resolver isso com seu namorado, com seu marido, sua esposa, né? Que eu acho assim, imaturo, mas temos um monte de estudantes que são casados na escola. Eles juntam-se e falam que são casados. Na verdade, não tem nem emprego, vai casar, eu acho um passo maior do que as pernas, se tivesse pernas. Mas, enfim, é um achado meu que não compete para os demais, né? E uma atuação voltada para o desenvolvimento de novas competências pessoais e relacionais que possam convergir para o crescimento pessoal e social do estudante. À vista disso, a proposta dessa aula é identificar os valores centrais presentes na identidade dos estudantes e quais desses valores são frutos da projeção positiva do sentimento de cada um. Essa aula aqui, Eliane e André, na presencial, é uma aula muito comprida, porque se todo mundo for falar os seus valores positivos ou aqueles valores que ele acha que é positivo, é muito tempo para discutir, porque vai ter valores que vai chocar com os outros e a pessoa se sente incomodada e vai falar esse valor. Você está ficando doido aí, né? Isso aí não é valor, não. Isso aí é perversidade, isso aí é sei lá o quê. E aí surgem os famosos problemas de conflitos. Mas, enfim, não tem como não ser, né? Eliane ou André, fazem para nós os objetivos. André, você falou algo importante, deixa eu só complementar, porque às vezes a pessoa acha que aquilo é um valor. Então, isso é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque de repente nós estamos agindo de determinadas maneiras e a gente tem um comportamento lá que impõe, de certa forma, algo que a gente pensa ou algo que a gente acredita ser uma verdade absoluta, e a gente não dá conta que nós estamos ferindo o outro e que isso não é legal. Mas nós estamos nos achando o máximo, né? Como diz o ditado aí, né? A última bolacha do pacote, né? A Coca-Cola do deserto. Então, olha só, né? A última Coca-Cola lá do deserto. Então, pera lá, gente. Tem coisas que nós temos que saber dosar e fazer essa autorreflexão, né? Então, e os nossos objetivos consistem mais ou menos nisso aí. Reconhecer os valores como parte constituinte da própria identidade. Porque os valores que eu tenho, elas vão comigo, né? Elas me antecedem muitas vezes, né? Às vezes as pessoas não me conhecem pessoalmente, mas podem me conhecer através das minhas atitudes, daquilo que eu faço, daquilo que eu penso, que eu demonstro, né? E isso é muito melhor as pessoas nos conhecer pelas nossas ações de forma positiva do que por ouvir falar, olha, professor André de Química, nossa, é muito chato, a aula do professor André de Química é entediante. Mas, de repente, nunca nem assistiu uma aula minha, né? E não tirou a própria conclusão. Então, são valores, né? Que vai construindo a nossa identidade. Perceber diferentes valores intrínsecos na pessoa, ou seja, aquilo que ela tem, de repente, nem sabe que tem, mas está automático nela ali. E entender que os valores são fruto das projeções positivas estabelecidas com as pessoas e ou objetos. Fortalecer e criar novos valores para a vida, reconhecer os valores como parte estruturante do ser, perceber que cada pessoa tem seu conjunto de valores, descobrir novos valores pessoais. É interessante, André, quando a gente fala de valores, e assim, eu gosto muito de animalzinho. E a gente tem amigos que gostam também. Só que o nosso gostar é diferente. O meu gostar, por exemplo, não permite que um animalzinho conviva muito próximo da minha filha. O meu gostar não permite. Mas tem alguns amigos nossos que o gostar deles permite que os animaizinhos durmam até nas camas com eles. Né? Então, assim, quer dizer que que eles estão errados? Não, não. É a diferença, assim, de valores que eu tenho. Eu gosto muito, eu não maltrato os animais, eu não tenho
né, essa questão. Mas também não quer dizer que eu vou beijar na boca de um cachorrinho. Não vou, né? Então são diferentes. Já tem pessoas que têm esse hábito, né, André? Então, são questões de valores pessoais. E isso é só um exemplo, assim, bem simples mesmo, para não dizer, né? Para não dizer chulo, né? Para a gente, nessa comparação. Mas aí a gente vai descobrindo aquilo que vai nos moldar e que a gente pode refletir as outras pessoas também, né, professora Eliane? Seu microfone, professora Eliane. Obrigada, André. Estava passando um carro tão barulhento aqui, eu desliguei e esqueci. Então, como a gente já foi bem comentado aqui, né, nessa aula, o objetivo dessa aula, então, é reconhecer os valores, né, como parte constituinte, mas muitas vezes os valores, eles variam muito, porque os valores, eles são juízos construídos socialmente. Então, no âmbito social ali, para os estudantes, agora a gente falando em sala de aula, né, aqui é uma sala de aula virtual, mas é uma sala de aula. Então, nós temos ali muitos estudantes que têm os seus valores construídos na sua casa, no padrão social da sua família, aqueles que também aumentam esses valores sociais porque frequentam alguma denominação religiosa, alguma igreja, e isso tudo faz, né, aumentar o nosso ali, dilema de valores, né, pessoais, periféricos. Até o próximo slide, pode passar, Andrezinho. Até o próximo slide, a gente tem um pouquinho mais... O Andrezinho explica muito bem esse slide aí, eu só vou começar e ele vai terminar, né? Porque muitas vezes a gente tem que saber quais são os nossos valores centrais e quais são os nossos valores periféricos para poder, a partir desse saber, né, entender direitinho o que são valores para cada um de nós, porque ele varia, né? É como o André estava explicando ali. Muitas vezes uma pessoa chega na escola e é muito comum ver um estudante discutindo, uma discussão saudável, mas debatendo ali com outro estudante, ou até mesmo com algum professor, e é grosseiro, e acha que aquela grosseria é porque ele está falando a verdade. Eu só falo a verdade, tudo que é verdade para mim, eu boto para fora. Mas a gente, dentro dessa verdade, a gente tem que saber o que, dentro desses valores de verdade, a gente tem que saber o que é grosseria, né? E o que é melhor a gente ficar quieto para evitar um transtorno maior, né? Então, dentro dessa verdade, na hora de uma discussão, a gente tem que saber os nossos valores centrais e periféricos, né? Aí até tem um exemplo bem... Eu, sujeito, assim, muitas vezes eu tenho um valor como, por exemplo, a honestidade, e essa honestidade é um valor periférico para mim, não central. Então, às vezes, eu faço muitas coisas da verdade, mas quando eu for, por exemplo, fazer o meu imposto de renda, eu minto. Eu não falo completamente a verdade, porque aquele meu valor da honestidade, ele é um valor periférico, ele vale... Ele existe, mas não é em todos os âmbitos da minha casa. Muitas vezes eu sou uma pessoa extremamente honesta, e falo que sou honesta, mas eu, por exemplo, burlo a minha energia, porque o meu valor de honestidade, ele é periférico e não central. Não é verdade? Então, a gente tem que saber quais são os valores centrais. Essa aula é uma aula de um autoconhecimento, tanto é que a virtude que a gente trabalha nela é a fidelidade e a pureza, né? Porque a gente está trabalhando valores, então a fidelidade e a pureza, a simplicidade daquilo que a gente é nesse momento da vida da gente, porque isso também não é engessado. Eu sou hoje, mas eu posso mudar amanhã. E cada um é assim também. E as habilidades é a autoconfiança. Então, a gente tem que confiar no que a gente acha que é valores, né? E saber entender que esses valores, eles podem ser centrais ou pode ser periféricos. Mas eu gostaria muito da explicação do Andrezinho para esse slide, porque ele explica muito bem agora. Eu faço assim que essas explicações nossas, elas são às vezes, não contemplam, como a Lilian falou, não contemplam com a verdade que você que está assistindo agora possa viver, né? Mas vou dizer assim, deixa eu usar outras palavras que eu já usei outras vezes, mas aquilo que eu acredito para mim, às vezes não serve para você, né? O meio ambiente, o que está acontecendo. E ele falou, vou usar o exemplo que a Eliane usou agora aí, que às vezes a pessoa, vamos falar do Bolsonaro agora, ou do Lula, né?
temos agora uma legião de burros e uma legião de gados. Agora a internet fala assim, tem uma legião de burros e uma legião de gados. Os influencers na televisão vivem discutindo sobre isso, e tem inúmeros seguidores que são chamados de burros e são chamados de gados. Por quê? Porque os valores que ele acredita ali, olha, defender o Lula é o valor tal, ele acredita que valor, que aquele é muito bom, que não sei o que, e o outro acredita que o Bolsonaro é isso, assim vai. E essa briga toda, tem os valores aí que ficam em conflito com o outro. Os dois grupos, eles têm os mesmos valores, mas ele não aceita ou não quer ver que o outro tem o mesmo valor. E por isso eles brigam entre eles, né? E não tem, às vezes eles têm muita inteligência, mas a inteligência deles é tanta que eles se cegam para olhar apenas para o próprio umbigo, né? E aí entra em conflito com o meio físico, com o meio interpessoal, com o meio sociocultural, com a internet, são divisores na eleição passada, vocês lembram que teve muitas famílias que discutiram já do bicho, brigaram por tudo quanto é coisa, e aí, quando a eleição acabou, agora vai voltar a paz. Eu não lembro, teve um assunto que aconteceu logo depois, que voltou a brigar de novo, por causa de política, são os valores periféricos. Na casa da Eliane, por exemplo, pode ser que na casa da Eliane tem o valor lá que seja todo mundo almoçar e jantar juntos. Já na minha casa, os valores é cada um almoça na que você quiser, almoça no lugar que você quiser, um pega uma comidinha dele, vai para o quarto, o outro vai para a sala, o outro almoça a cabeça para baixo, e dá tudo muito bem. O importante é comer. Mas na casa da Eliane, o valor lá é que todo mundo dá almoço, a janta, é almoçar, jantar, de boca fechada, quietinho, um para o outro, não é ficar discutindo, não é ficar com o celular na mão, nada disso. São coisas que vão modificando a sua vida. E disso aí, por isso que eu falei no começo da aula agora, que se formos ouvir todos os valores que temos na sala de aula, na sala presencial, a nossa aula vai ter aula para muito tempo de aula, né? Mas se pudesse, né, Eliane e André, eu garanto que a gente ficaria muito tempo fazendo as aulas, desde que as aulas desse esse fruto, né? A pessoa conseguir olhar para ele e se ver. Antes de dar a palavra para vocês falarem aí, eu vou lembrar aqui de um caso em que aconteceu lá na escola, só não vou dar os nomes, né? A pessoa achava que ela ia morrer. Então, o valor de vida para ela era qual? Era finito, né? Um finito muito próximo. Não é a pessoa que estava jurada de morte, é a pessoa que foi diagnosticada que iria morrer. E ela deixou de viver a vida. Como outras pessoas que sabem assim, olha, eu vou morrer. Exemplo, há uns meses atrás, um rapaz, eu vi um senhor que veio e comprou uma caminhonete do meu sogro, uma S10, porque ele sabe que ele está com um câncer, e esse câncer, ele, além de ser degenerativo, ele não encontra doença para ele, e ele está bem, faz meio assim complicado já. O que ele fez? Ele falou assim, eu vou comprar a minha S10, porque minha vontade sempre foi ter um carro grande assim, eu nunca tive. Então, pegou o dinheiro dele, comprou a S10 e está rodando com a S10, né? Está curtindo a S10. Já outro, assim, eu vou morrer mês que vem, sabendo a coisa? Eu vou parar de viver. Não vou mais tomar banho, não vou mais escovar dente, eu quero que a vida se lasque agora. Então, tem aquele que vê a mesma coisa de forma diferente, são os valores, né? São os valores, aquele que vai jogar bola, vai chutar as coisas para o alto e vai fazer tudo acontecer e não quer saber de mais nada, e o outro não, agora eu vou abraçar todo mundo agora, né? Então, são os valores vistos de forma diferente, com maneiras diferentes. E aí, agora, eu vou falar para vocês aqui da sugestão de filme que temos para assistir. Um filme que fala sobre muitos, muitos, muitos valores. É o filme do Pat Adams, que fala que o amor é contagioso. E ele declara amor a pessoas que estão ali, às vezes nem morrendo, mas pessoas que estão ali sem esperança, não tem mais o que esperar. Se na vida tinha que esperar, eles perderam as esperanças. Mas, no filme Pat Adams, o amor é contagioso, você vai ver a vida de forma diferente. É um filme comédia. É um filme comédia bacana. Ele é um filme bem antiguinho, mas com uma lição de vida enorme. Enorme, enorme, enorme. Não sei se a Eliane assistiu, não sei se o André assistiu, mas eu assisti ele apenas 11 vezes. Eu já assisti um monte também. É muito legal porque o Robin Williams, nesse filme, né, ele
claro, interpretando ali um estudante de medicina, ele é nada convencional, ele vai para uma faculdade extremamente convencional, tradicional, ele consegue porque ele é um estudante autodidata, muito inteligente, mas só que ele usa métodos bem diferentes da faculdade, então ele passa muitas tristezas tentando ser médico, né? Mas o que a gente pega nessa aula de projeto de vida, especialmente, a gente pega ali, desse filme, o que a gente traz para a gente é ali o tanto que ele faz as coisas com amor, e sempre no caminho, assim, da sua conduta moral, do que ele tem como valores, né? Então, para ele ser médico, não é só estar numa faculdade convencional, fazer tudo certinho e tirar 10. Ele também quer atuar com amor, porque a moralidade dele quer isso, né? A regra dele, moral de conduta, é jogar amor para as pessoas, doar amor para as pessoas. E ele, é claro que ele tem muitos desgostos, mas é um filme lindo. Inclusive, tem uma passagem muito legal, que tem uma pessoa que já está moribunda, né, para morrer, e essa pessoa tem um sonho, uma senhora bem de idade, o sonho dela era nadar no macarrão, na piscina de macarrão. E ele faz uma piscina cheia de macarrão cozido para ela nadar nesse macarrão. Então, ele realiza os sonhos das pessoas que já estão morrendo, que não tem nenhuma chance de sobreviver, porque a doença é grave, severa, mas ele realiza os sonhos daquela pessoa, né? E a gente vê no filme que os sonhos de uma pessoa moribunda são sonhos simples, não é sonho de enriquecer, de ter fortuna, de viver muito, são coisas simples, né? Ver uma pessoa pedir perdão, ver uma pessoa que há muito tempo, ficar perto dos amigos, fazer coisas simples. Então, o filme traz isso para a gente, né? Um filme muito emocionante, vale muito a pena essa sugestão para os estudantes que quiserem aí passar o tempo agora, num momento ali, aprender alguma coisa sobre o quanto o amor é contagioso, e é realmente contagioso, e sobre conduta, moralidade, vale a pena assistir esse filme mesmo. Temos aqui, então, para atividades, meus sentimentos. Para o início dessa atividade, é muito importante que você defina o seu próprio conceito de valor. E, sendo assim, siga as orientações dadas do seu professor e responda a seguinte pergunta: o que é valor? Né? Não vale falar que é o real, que é o dólar, tá, gente? Esse valor que nós já falamos bastante, que eu, André e Eliane, e vocês já sabem que valor você está falando. Nós estamos falando. Se você falar que é o valor, que é o real, que é o dólar, aí você vai estar usando o valor da ineficiência, o valor da brincadeira, talvez, né, do sarcasmo, da ironia. Não é esse o nosso motivo, nosso assunto, tá? Dado o seu próprio conceito de valor, analise as imagens abaixo e descreva uma situação provável para cada uma delas e as sensações que elas despertam em você. Qual a sensação permitida na fotografia? André Luiz. Deixa eu desligar, né, o microfone. A gente desliga porque, às vezes, os vizinhos aqui passam na rua, né, com algumas pessoas, né, André, com aquelas motos lá que tem aqueles valores que a gente não consegue compreender quais são. Também tem esse detalhe, né? Eu acho que é valor de idiota, mas é só meu, só. Né? Alguns têm esses valores aí que a gente questiona, são valores questionáveis, né? Não quer dizer que a gente também está certo. De repente, ele tem os motivos dele lá. Mas, então, gente, quando a gente fala, então, quando a gente vê uma fotografia como essa, o que a gente vê? Então, a questão de valor, a gente vai analisar a imagem, né, e descrever a situação provável para cada uma delas. Essa primeira que a gente vê é nítido, né, assim, o primeiro impacto que a gente vê é uma relação de pai e filho, né, de companheirismo, né, um valor de estar presente, do pai estar presente na vida do filho, né, já voltando também, o que a gente consegue ver são pessoas que estão preocupadas com a saúde e segurança por questão de capacete, estão fazendo exercício físico, mas também estão cuidando, né, estão tendo essa preocupação. Então, nós temos essa sensação assim, poxa, olha, o pai está acompanhando o filho. E a gente consegue ver, pelo menos eu, né, que não se limitou apenas a essa foto, que há uma relação entre eles. Né? E a gente deduz que seja pai e filho, mas que há essa relação, que não é só porque andam de bicicleta, mas porque convivem. Então, isso a gente consegue ver essa questão de valores
E é importante a gente salientar, porque nem sempre, nem todos conseguem ver a mesma coisa. E eu falo assim por experiência que o meu pai, ele diz que ele se preocupa comigo, mas não demonstra. E, segundo ele, na família dele, é o filho que tem que ligar para o pai para saber como o pai está. E não é o pai que preocupa com o filho. Meu valor é diferente diante disso. É eu que tenho que ir atrás do meu filho, é eu que sou responsável por ele. Independente da idade, isso eu tenho na minha cabeça. Então, é uma inversão. Então, de repente, às vezes as pessoas veem a mesma coisa, mas com alguma definição diferente, né? Com uma sensação diferente. Então, eu tenho essa. Então, essa onde já definiu aí uma citação, um valor que pode ter visto, quem está vendo aqui, mas você fica à vontade para poder ver qual é o valor, qual é a associação que você pode ter. Não é necessário que seja igual a do André. Eu faço assim, só uma posição, se não é ser negativo, em nada, mas pode ser a associação aqui de um adulto encontrando com uma criança que são totalmente desconhecidos. Não sabe que está com uma coisa ou outra, mas que começou a conversar aí. E aí, você pode ver que isso é perigoso, que isso não é perigoso, parará, né? E então você tem inúmeras situações e interpretações da fotografia. Dado o seu próprio conceito de valor, analisa as imagens abaixo, que esse caso aqui é dessa mulher com essa criança. Eliane Banfi, qual é a sua sensação e qual é o valor que desperta em você? Eu acho que essa imagem, ela retrata ali um pedido, né? Ela está pedindo ajuda. Mas para a gente que está vendo ela pedir ajuda, eu acho que ali um dos valores é a solidariedade, né? Da gente estar num lugar melhor. Aconteceu uma situação na minha vida umas 2 semanas atrás e eu, no primeiro momento, eu questionei. No segundo momento, quando eu consegui ser melhor, eu consegui entender que é muito melhor a gente estar numa posição de doar do que numa situação de pedir ajuda, né? Então, eu acredito que essa imagem, ela traz a sensação, assim, de uma possibilidade de entrega, de doação, de ajuda, né? Então, a solidariedade, porque é uma pessoa que está com um olhar, assim, perdido, né? E é uma pessoa para pedir, ela tem que ter muita coragem, não é? Dentro dessa escala de valores ali, ela tem que ter essa virtude da coragem para ela poder pedir, porque pedir é uma situação desagradável, qualquer pedido, pedir um favor, pedir um dinheiro, pedir uma ajuda, pedir por favor, pedido de desculpa, a gente fica mais vulnerável quando está na situação de pedir, e fica menos vulnerável e mais confortável no sentido de ajudar. Então, eu olho para essa pessoa e eu me sinto, assim, na condição de ajudar sempre. E isso acontece muito nas ruas da nossa cidade, na frente dos supermercados, na frente das farmácias da nossa cidade, principalmente esse ano e 2 meses ali de pandemia, ele está trazendo para nós, há 14 meses já, ele está trazendo para nós essa situação ali de que a gente ainda não chegou em nenhum momento à situação de pedir. Então, estamos numa situação favorável e podemos ajudar muitas pessoas agora. E isso é isso que eu sinto vendo essa imagem, essa mãe pedindo. Ô, Eliane, fala que você acabou de falar isso, valores, eu vi agora aqui, você falou uma frase muito interessante que eu já uso ela com algumas situações para poder perceber na hora de doar, porque na hora de doar alguma coisa para alguém, eu fico questionando se precisa, se não precisa, né? Tem uma senhora que passa aqui em frente à minha casa, aqui na Europa, que eu moro fora do país, né? Eu moro na Europa. Ela passa aqui e esses dias, em frente ao hospital, ano passado, em frente ao Hospital Bom Jesus, ela me pediu uma coisa, me pediu dinheiro. Ela me pediu dinheiro, né? Eu só morava aqui em Ariquemes, tá? Me pediu dinheiro. E que eu falei que eu não ia dar o dinheiro para ela me ameaçou. Ela me ameaçou, jogou umas 3 pragas em cima de mim, né? Falou que eu não sei o que eu sei o que amar, papapá. E aí, nós vimos o tamanho da coisa. Tipo assim, aí depois eu conversando com as pessoas, falou, não, que a mulher lá é assim, assada, ela mora ali, tal coisa assim, ela faz isso porque ela tem um filho em casa que é usuário de droga, e papapá, não sei o que, e obriga a mãe a pedir as coisas, ou a mãe sente obrigação de pedir, não sei, né? E aí, ela passa aqui em frente à minha casa todos os dias, praticamente, aqui.
Se ela está pedindo, eu não sei. Mas ela me ameaçou a gente, porque não queria. Ela queria dinheiro, não tem conversa, ela queria dinheiro. E eu falei, olha, dinheiro não tem, mas a senhora pode ir na igreja católica lá no Setor 5, já que você mora perto lá do Setor 5, e falava que está querendo curar de comida, que eles vão arrumar para a senhora. Lá tem a pastoral pastoral familiar, pastoral não sei o quê, que vai arrumar para a senhora com toda certeza. Vai fazer uma visita na casa da senhora e vai ajudar a senhora mensalmente, tranquilamente, com alimentação ali. E ela não quis, ela quer dinheiro, eu quero dinheiro. E aí começou a falar que nós éramos assim, uns cristãos sem vergonha, e nós vamos ofender, né? E aí eu falei, realmente. Mas independente das coisas que acontecem, é melhor você doar do que você pedir, tá? Isso não tem dúvida. E, Andrezinho, só para complementar aí, quando a gente vê uma pessoa em situação de pedinte, seja lá ele qual for, eu acredito que é assim. Essa senhora, provavelmente, ela não teve uma construção de valores morais, não é? Tanto é que ela acredita que o outro tenha que dar a qualquer preço, né? Dar as necessidades dela, suprir as necessidades dela, exatamente por isso, porque ela não conseguiu construir na vida dela uma escala de valores morais. Quando você e o André Costa falaram assim, olha, tem que ter cuidado, né? Não pode... Porque a gente pergunta para um estudante o que é valor, muitas vezes ele coloca, R$100, R$100 é um valor. Realmente é um valor monetário, mas nas aulas de projeto de vida a gente trabalha ali os valores morais, né, o conceito de valores morais. Então, dentro dessa escala de conceitos morais, que ela é flexível, porque cada sociedade, cada família, cada instituição religiosa, ela tenta fornecer alguns valores ali para nós, e nós, indivíduos, esses valores, eles são construídos coletivamente, mas nós, individualmente, absolvendo alguns e questionamos outros, não queremos outros para a nossa vida. Então, a gente pode perceber que muitas vezes a pessoa pede, muitas vezes é uma necessidade de algo material, mas muito mais por trás disso é uma carência espiritual, é uma carência psicológica, porque às vezes é uma pessoa forte que está pedindo ajuda num semáforo. Você olha para aquela pessoa e você pensa assim, puxa, essa pessoa pode muito bem trabalhar. Já aconteceu inúmeras vezes das pessoas virem pedir as coisas para mim, e algumas vezes a gente sente no coração assim, puxa, eu vou ajudar. Você compra aquela necessidade. Outras vezes você não vê essa necessidade, você fala não. Mas enquanto a gente estiver na situação de poder ou não ajudar, questionar ou não, a gente está numa situação melhor. E aí a gente também tem que fazer uma escala, uma reflexão sobre aquilo que a gente realmente não vê, mas muitas vezes está lá, está explícito. Às vezes a pessoa não tem aquela necessidade, essa senhora podia trabalhar, mas ela está numa miséria emocional tão grande que ela não consegue se ver atuante no mercado de trabalho, porque ela já foi excluída por conta do filho, né, que você falou ali um pouco, a gente está falando de uma pessoa que a gente não conhece, mas o filho usuário, ela se entregou também para ela deu aquela entrega para aquele filho necessitado, em vez dela salvar, ela se afundou com ele. Então, é uma falta ali, uma carência emocional, espiritual, econômica também, né? Então, hoje em dia, eu estou pensando sempre para mim, assim, quando eu vejo uma pessoa necessitando, e que eu estou na posição de ajudar de qualquer maneira, eu penso, eu estou melhor, então eu ainda posso fazer alguma coisa. Mesmo que eu não vou doar dinheiro, às vezes eu não tenho mesmo, e às vezes eu falo assim, bom, pelo menos eu vou fazer uma entrega ali de uma energia positiva, de um pensamento bom para aquela pessoa, ou não vou questionar, não vou julgar, já estou ajudando, porque quando a gente é julgado também é muito ruim, né? Com certeza. E é importante, o André, só assim, a gente falou questão cultural, né, a professora Eliane comentou, eu vi uma vez um questionamento a respeito das pessoas, né, que estão sendo dos refugiados aqui no Brasil. E houve uma comparação entre dois povos, né, entre os haitianos e os venezuelanos. Onde eu vi, eu não lembro se foi uma reportagem ou alguém comentando, não recordo agora, mas ele dizia que os haitianos, eles vieram para o Brasil e você não os vê em semáforos pedindo. Você vê os haitianos trabalhando. Todos os que vieram, de alguma maneira, se encaixaram no mercado de trabalho, né? Houve um apoio também do governo e estão trabalhando.
E já quando você passa a olhar na questão dos venezuelanos, poucos você vê trabalhando. Não sei, né, aí qual o fator que influenciou, mas segundo onde eu tinha visto, porque era uma questão cultural, que para os venezuelanos era, de certa forma, talvez eles estavam mais acostumados a pedir, olha só o que eu li, né, mas eu não me lembro a fonte agora, mas que para eles era mais fácil pedir, eles estavam mais sujeitos a pedir, como a gente vê ali naquele semáforo próximo à rodoviária, é comum a gente ver até com criança, do que eles tentaram uma forma assim, de trabalhar, de prover o próprio sustento, né, de se encaixar de alguma maneira. Então, pode ser, aí a gente não sabe, né? Como a Eliane disse ainda há pouco, a questão psicológica, ela tem um poder tremendo. Então, assim, a gente viu que a questão no Haiti, houve aquele terremoto, houve aquela coisa toda, né, no passado, e eles tiveram que vir para cá também. Mas na Venezuela, a gente vê que a questão política ela é muito maior, a miséria, de repente, é muito maior. E eles já foram oprimidos lá por anos, por décadas, vamos dizer assim. E chegaram aqui e não encontraram, né, forças para poder tentar uma vida um pouquinho diferente, né? E viu, nossa, aqui é uma fartura, de certa forma e nossa, talvez assim, se eu pedir, assim, talvez seja até mais fácil, né, para eu conseguir alguma coisa, algum sustento. Então, a gente, né, é um tanto quanto complexo uma situação assim, mas aí a gente, como a professora disse, a gente tem empatia, né, e pensar que se a gente tem condição de ajudar, né, o melhor é ajudar, muito melhor estar oferecendo ajuda, né, do que pedir ajuda. Só para terminar aqui rapidinho, esse dia teve um rapaz que veio cá me pedir as coisas aqui na casa aqui, e eu falei que não ia perguntar, questionei ele, né? Pô, se melhor você trabalhar, a gente tem um negócio de trabalhar, mas ele veio pedir para esse trabalho. Ele falou assim, mas eu também é o pedido que roubar, né, irmão? Que eu já pensei, se tem roubar. Eu falei, ô, irmão, se você roubar, você não vai pedir ninguém, que você vai preso, tá? Aí já falei logo com ele, você vai preso, vai, experimenta roubar você, ou se não forçar para ter as coisas, você vê. Vai, experimenta, você vê. Você tem condição de trabalhar? Aí eu questionei, você tem condição de trabalhar, você tem as ferramentas de trabalhar e fica pedindo as coisas dos outros? Ah, irmão, é que agora é difícil, ninguém quer mais. Enfim, tem coisa que você vê que a malandragem está na cara mesmo, infelizmente. E aqui, qual a sensação transmitida nessa fotografia, senhor André? Aparentemente, a meu ver, aparentemente é companheirismo também, né? A gente vê que aparenta ser, não sei se é um casal, me corrijam se eu estou enganado, ou se é a mão de uma pessoa só. Eu acho que é a mão de uma pessoa jovem e a mão de uma pessoa idosa. Eu não estou conseguindo ver direito, mas então, aí a gente vê a questão assim de longevidade, né, de esperança. Pelo menos eu vejo assim, a sensação que me transmite é isso, de busca, né, de sabedoria, porque eu sinto muita falta dos meus avós. E quando eu vejo assim, às vezes eu me pego chorando, vocês acreditam? Assim, meus avós, eles foram assim, foram pais para mim. E a minha mãe, até brinco com ela, eu sempre considerei a senhora minha irmã. E quando eu vejo assim, essa mão é muito semelhante à mão que a minha avó tinha, né? E assim, e aí eu me sentia seguro, eu me sentia, né? Me transmitia uma segurança, me transmitia uma paz. E assim, é a sensação que eu tenho, né? De conhecimento, que coisa que às vezes a gente pode estudar várias faculdades, mas o conhecimento, às vezes, que uma pessoa de idade tem para passar para nós, é algo que você não encontra em lugar nenhum, nem instituição nenhuma. Então, eu vejo isso, né? Tá certo, muito certo. E qual é a sua sensação aqui, Eliane Ubanski? Ai, eu queria tanto que você tivesse perguntado para mim sobre a outra. Então volta lá, Eliane Ubanski. Fiquei com ciúmes da resposta do André, porque eu já passei 2 experiências, então eu acredito que eu passei duas experiências a mais que vocês, e ainda bem que vocês ainda não passaram essas experiências, que é de perder 2 pessoas mais velhas. E quando eu perdi a primeira pessoa mais importante da minha vida, que foi meu pai, quando ele faleceu, eu estava de mãozinha dada com ele, a minha mão bem assim na dele, a hora que ele parou de respirar. Então, a primeira vez que eu vi essa imagem, eu não consegui direito dar aula, porque eu me emocionei muito, eu chorei muito, porque eu tento nos sonhos, quando eu oro, eu peço para Deus, Senhor, faz eu voltar lá naquele instante com aquela mãozinha quentinha do meu pai, né? Deixa eu sentir de novo aquela mãozinha.
E eu já consegui em sonho voltar no hospital, mas não reviver esse momento exato, de eu estar assim com as mãozinhas dele mais velha e a minha um pouquinho mais jovem só. Mas essa experiência ali de você se conectar com a sabedoria dos mais velhos, o amor dos mais velhos, essa experiência ela vai ter um significado, um valor maior conforme a gente vai ficando mais velha. Isso eu falo para vocês agora, primeiro que para os estudantes, porque vocês, aos 30 e poucos anos, a gente ainda não sabe o tanto que a gente é capaz de amar. Por mais que vocês acreditam que saibam, a gente ainda não sabe. E quando eu passei com meu pai, foi bem difícil, e eu já aprendi algumas coisas, que eu consegui doar mais, entrelaçar mais as minhas mãos quando foi com a minha sogra, porque foi uma entrega ainda maior, foi mais longa, né, mais demorada, por isso ela foi uma entrega maior também. E essa troca que a gente tem com os mais velhos que a gente, é muito importante a gente valorizar sempre, colocar um valor ali sempre, porque ela é muito forte, impactante na vida, no resto da vida da gente. Eu consegui pegar aqui um pedacinho de um slide de uma outra aula que nós tivemos, e eu vou usar esse slide. Oi, Eliane Rubanski. Oi. Um momentinho só. Olha só como é que a Maria está. Você está vendo a Maria? Deixa eu ver. Olha que linda que a Maria tá. Parabéns, Maria. Será que ela vai sair na rua fazer o quê agora, hein, André? Se ela for sair, é por causa de uma coisa muito importante, você pode ter certeza. Puxa saco, né? Muito bem. E olha que eu concordo com a Eliane. Concordo com a Eliane? Muito bem. Vou ter que concordar, meu amigo. Ai, Jesus do céu. É a paz. Mas, enfim, né? Fazer o quê? Eu não posso sair agora, estou gravando aula, né? Ela usou uma estratégia para sair uma hora dessa. Ela aproveitou que você está aqui. Tá vendo? Esperta é ela. Esperta é o gato, né, André? Ou o pato nasceu com os dedinhos juntos lá. Mas, enfim. Ó, cuidado com o que você vai começar na rua, hein? Para vocês, estudantes que vão assistir tudo isso não é ciúme, isso é cuidados. Exatamente, eu falei de cuidado. É zelo, né? É zelo, É zelo. Muito bem. Muito bem, gente. Agora vamos aqui para outra fotografia. Eliane, você quer falar agora também ou você quer que eu passe para o André de novo? O André Costa que vai falar sobre essa propriedade dessa imagem ali. Eu só vou terminar ali, que eu peguei um pedacinho da aula da eletiva, que foi inclusive um amigo de vocês, que foi dar aula de eletiva sobre valor monetário lá na última aula de eletiva, né? Ele colocou um slide lá, a diferença de valores, e aí ele deu um exemplo lá, o exemplo do preço e do valor. Ele colocou assim no slide, ó, o paradoxo do valor foi observado por Adam Smith, que desenvolveu o que agora é chamado de paradoxo da água do diamante. Os diamantes comandam o preço mais alto de um bem maior, né, do que a água. Mas a água é essencial. Então, quando vocês, estudantes, forem ali saber o que é valor, né, para você, observem esse paradoxo ali, que tem coisas que são muito mais caras, mas são coisas que são essenciais. E aí vocês vão conseguindo transformar esse essencial em valor central, né? E o que pode ser ou não usado ou desfrutado ali, um valor periférico ali, não é mesmo, André? Aí você pode comentar essa imagem ali. Eu vou pedir para o professor André Aguinaldo para ele comentar também, né? Porque ele só está induzindo a gente até agora não a opinião dele, né? É porque eu queria comentar a última fotografia. Então, o André é estrategista, né? Ele tem sempre uma estratégia. E ele vai manipulando a gente sem que a gente perceba, né? Nada. Mas vamos lá, né? A meu ver, não me corrijam se eu estiver enganado, mas parece que houve uma enchente, né? Uma grande enchente ali. É isso mesmo, né? E a professora falou ainda há pouco da água, né? De quão essencial ela é, mas também um excesso dela também pode, né? A gente, desde que seja na medida certa, né? Vamos dizer assim, fazer esse paralelo. Isso que eu ia falar para você, André. As coisas boas são boas na medida certa. Quando passa, não é mais bom. Mas não são só as boas, não, André. As ruins também. Paracelso, que foi um cara no passado, um químico lá, um médico, e ele dizia que a diferença entre um medicamento e um veneno é a dose.
o que mata é a dose. E a gente já viu, né, assim, é comum às vezes a gente até ouvir que pessoas tentaram o suicídio através da ingestão de uma grande quantidade de um determinado veneno. E essa pessoa não conseguiu, né, lograr êxito porque quando ela bebeu essa grande quantidade, o estômago refugou e ela vomitou. O máximo que precisou foi fazer uma lavagem e nada aconteceu. Lógico que a gente não quer que os meninos façam isso, é claro, né? Deixa eu deixar bem claro. Mas se ela tivesse tomado, de repente, uma quantidade menor, tinha ficado no organismo e tinha, né, feito o que ela queria fazer. Então, aí a gente vê o quanto que é importante nessa questão. E aí, quando a gente fala da questão da água e essas coisas, assim, a sensação que eu tenho é que nem tudo está no nosso controle quando eu vejo essa enchente. Porque a sensação que a gente não está no controle de tudo. Vai ter coisas que vão acontecer de forma inesperada, né? E vocês podem notar que, assim, pelo menos à primeira vista, algumas das casas estão nos lugares mais altos, né, das propriedades. Que não foram, assim, totalmente, né, assim, tomadas pela água. Mas é importante a questão do planejamento e a questão que tem coisas que vão acontecer na vida da gente, a gente querendo ou não, mas basta a gente estar preparado. Então, eu digo a questão também até da resiliência, né, de se adaptar a uma determinada condição, uma determinada situação. E essa palavrinha resiliência está tão comum, né, nos nossos dias, nós estamos falando tanto. E outro dia eu estava ouvindo uma aula que a minha esposa estava tendo aqui, e a professora falando, olha, vocês têm que ser resilientes. E é uma aula de confeitaria. Vocês têm que ser resilientes, vocês têm que ir além e tal, saber se adaptar às condições que vão acontecer. E isso é importante a gente ter. Saber que coisas boas acontecem, mas as ruins também acontecem, né? E a gente tem que estar preparado para elas também. Então, a meu ver, a sensação que tive é essa, né? De que por mais que a gente possa fazer a nossa parte, vai ter coisas que não vão estar ao nosso alcance. No caso, né, uma condição climática, uma condição adversa. Muito bem. Aí aqui, né, nós temos aqui essa situação aqui, que aconteceu o ano passado, né, e acarretou inúmeras outras situações, né. Nos Estados Unidos, esse cara aí, esse policial, ele prendeu esse moço, e esse moço, para quem não sabe, ele foi julgado, esse policial foi julgado há umas 3 semanas atrás ou mais, e a pena dele não está, ele foi considerado culpado, saiu do tribunal preso já, mas ele foi considerado culpado por tudo que aconteceu. Ele ficou cerca de 9 minutos no pescoço do rapaz, ajoelhado, com as mãos no bolso, e ele fala assim que o cara estava em iminente descontrole e lutando por sei lá o que, assim a mais. Enfim, e aí o pessoal no julgamento analisaram lá que o valor que ele disse que o cara estava se debatendo para poder agredir o policial e tudo mais, não demonstra nas fotografias e nos vídeos com o policial ajoelhado no pescoço do rapaz, algemado com as mãos para trás e o policial ainda com a mão no bolso, né? Mostrando a possível tranquilidade do policial, como o cara deveria estar oferecendo perigo a ele. E aí teve muitas situações, e como eu deixei para eu falar isso aqui, porque a gente pode ver isso aqui de inúmeras situações, e aí alguém fala assim, mas André, você sabe o que é que ele fez para ele poder ser preso? E aí mostrou lá o que é que ele fez para ele poder ser preso. Esse rapaz aí, eu não sei o nome dele agora, nem do policial, nem dele, não sei o nome dos dois, ele fazia uso de drogas, né? E ele estava na abstinência da droga há uns dias. E ele tentou comprar um remédio numa espécie de supermercado, tipo essa que tem nos postos de combustíveis, que você passa lá e compra as coisas, só que ele estava com dinheiro falso. E, segundo a atendente, nem ele estava conseguindo compreender que aquele dinheiro era falso. Ele foi lá comprar como se o dinheiro fosse verdadeiro, mas ele não conseguiu perceber que o dinheiro era falso. E aí a polícia foi chamar, a moça não deu a coisa para ele, porque o dinheiro era falso, e ele se revoltou, porque o dinheiro, ele achou que era preconceito com ele mesmo, com ele, né? E por essa razão ele começou a se revoltar, ficou bravo, e a polícia foi chamada. A polícia chamada gerou toda essa confusão toda, o cara morreu asfixiado, né? Disseram que o cara morreu por causa de ataque cardíaco,
Mas aí todos os legistas que passou para visualizar o corpo dele, passou por mais de que um legista, viu que ele morreu por asfixiação. Asfixiação. Morreu lá, o ataque cardíaco aconteceu por causa disso, não conseguiu respirar. E ele disse várias vezes que não conseguia respirar e morreu por essa situação. Ele era uma pessoa assim, meio André e Eliane, ele era pessoa meio de tão dependente que ele era, e ele tentando sair da situação por conta própria, ele era meio bobão, ele não sabia mais o que fazia, sabe? Meio que não se controlava mais. Então, morreu por situação. E essa fotografia atrás aqui, que mostra o Simone pegando fogo aí, virou uma guerra civil de tamanhos gigantescos naquele país, Estados Unidos, né? Que existe até hoje. E os Estados Unidos, ele tem uma situação que até hoje mostra inúmeras coisas, que a história dos Estados Unidos tem muita guerra por causa de preconceito. É um país que é muito preconceituoso. Aí, esses dias, eu vi uma notícia aqui no Brasil, dizendo assim, no Brasil não, eu moro na Europa, esqueceu disso não, gente, que falava assim, que os brasileiros, inúmeras pesquisas, falam assim, você é preconceituoso? A pessoa fala, não, eu não sou preconceituoso, mas conheço muita gente que é preconceituosa. E aí, diz que só 3% se considera preconceituoso. Os outros consideram assim, eu conheço gente preconceituosa. E aí você vê que o preconceito, a maioria do pessoal leva o preconceito só para o lado do negro, mas não é. O preconceito, ele é para o lado da pessoa pobre, é da pessoa menos capacitada, é da pessoa que veste roupa diferente, é da pessoa que tem cabelo de cor diferente, é daquela pessoa que não tem cabelo na cabeça, é da pessoa que estuda na escola, sei lá o quê, que mora no bairro, sei lá o quê. Os preconceitos são de inúmeras situações e as pessoas pintam esse preconceito ou assim, a pessoa puxa o preconceito mais para o lado negro. Não é só isso. Eu já vi gente branca que não gosta dela de jeito nenhum, porque os outros falavam, chamavam de leite azedo, um monte de coisa assim, desde quando eu era criança. Inclusive, eu já chamei um monte de gente de leite azedo, mas era a forma que eu conseguia fazer para devolver e contra-atacar o que eu ouvia quando era criança, né? Meu cabelo não era cabelo pichain, bolinha de rato, sei lá o quê, de rolinha, coisas assim, eu fui chamado de caatinga um monte de vezes, né, e tudo mais, e a pessoa nunca cheirou nunca senti, eu sempre ia para a escola bem arrumadinho, bem limpadinho, limpinho, né, tudo mais, então eu ouvi muitas coisas. E aqui tem esse abraço aqui, pessoal, que simboliza aqui talvez a paz, talvez a compreensão, né? Mas sabemos que eu tenho certeza que o preconceito existe em todo o lugar, em todo lugar. E o que é legal, sabe o que é legal? É que todas as vezes que chega alguém novo em algum lugar, ele é bem aceito ou mal aceito. Na verdade, é bem aceito. Mas depois que ele é normal, você deixa de existir essa pessoa nova e as coisas vão mudando de novo. Você acaba entrando no que é a comunidade. Então, os valores mudam. Esse valor aqui, valor de superação, será talvez? Talvez seja o valor de pacificação das coisas. E as coisas acontecem em inúmeras situações. E tem gente que... Então, como falei, assim, o que é preconceito? O preconceito existe de que maneira? O preconceito existe de inúmeras maneiras. Às vezes, você tem preconceito em casa com seu pai, com a sua mãe, né? Não gosta de com seu pai, sua mãe leva você para a escola, não gosta de se ver junto com seu pai e sua mãe, né? Onde a sua mãe vai para uma festa, vai para a igreja, você está longe para ficar perto do seu pai e sua mãe, porque não é para não ficar perto, minha mãe fica fazendo não sei o quê, meu pai fica fazendo não sei o quê. São coisas que nós vemos e é preconceito que vocês às vezes acham que não. Acho que preconceito é só tratar mal uma pessoa que é negra, uma pessoa que é branca demais, uma pessoa que é albina, e as coisas não é bem assim. Abrir a cabeça para ver onde estão os preconceitos também não é ver preconceito em tudo, mas ver que ele está em todo lugar. Aqui, André e Eliane, quer falar uma coisa? Isso aí é só o que os estudantes vão fazer, vai ficar disponível no Classroom, né? Cada estudante ali, ele vai ter a oportunidade de comentar as imagens também,
que eu comentei, que o André Costa comentou, que o Andrezinho comentou, inclusive essa última imagem ali, que é de George Floyd, né, que é esse negro que foi assassinado lá dia 25 de março de 2020, e esse policial branco, né, Derek Chauvin, parece que é o sobrenome dele, que foi julgado, inclusive, não saiu a sentença, mas ele foi considerado culpado, mas ainda a penalidade que ele vai cumprir ainda não saiu, né? Todos vocês podem comentar ali todas as imagens e o que essa imagem causou em relação... Isso aí no comentar essa imagem, você vai conseguir construir os seus valores centrais e os seus valores periféricos, ok? E dê exemplos ali de alguns valores centrais que você já possui, aqueles valores que você acredita que já os tem, né? Pode ser inúmeros valores, lembrando que você primeiramente vai responder a primeira questãozinha lá de um outro slide, que é o que para você seria valor, né? O que são valores ali, juízos morais ali, o que são. E ali, dê exemplo desses valores que você já possui, cite alguns valores seus, que você considera periféricos, que é aqueles que você burla ele um pouquinho. Você considera a honestidade um valor, mas na hora lá, na sala, enquanto estamos nas aulas presenciais, você fura a fila do intervalo do lanche ali, ou do almoço. Então, essa honestidade, ela seria um valor periférico, porque você não é honesto 100% em todas as suas atitudes. Agora, se você se considera honesto e você não faz de nenhum jeito periférico, então esse valor é central para você. Relacione seus valores centrais e periféricos, situando de acordo com as dimensões do ambiente externo, o que você vivencia, né, sociocultural, ali, o universo para você, o que significa a Terra, o planeta, as ruas. Você não suja a sua casa, não joga lixo no chão da sua casa. Em compensação, se você abre uma bala ou um chiclete ali na rua, você joga aquele lixo, né, ali na rua. Então, o que é o valor periférico e central para você? Você vai se autoconhecer também nessa dimensão física, interpessoal e sociocultural. Oi, Eliane. Também tem questão de poder pegar o lapisinho emprestado do colega, a caneta bonitinha, e me devolver também, né? Exatamente. Então, ou alguém perdeu os R$5, que era sei lá o quê, pro táxi depois, e alguém fala, perdeu esse R$5, ele achou, e faz, até ajuda a procurar, mas não fala o que achou. É verdade, a pessoa fala assim, olha, eu sou honesto 100%, o meu valor central é honestidade, é fidelidade, mas aí vai lá no WhatsApp e apaga todas as mensagens. Pois é! Ô, André, parece então, que... você é honesto, você é fiel só no periférico, no central não é não. Ô, André, parece que a Eliane está tendo problema com mensagens por aí, né? Não, eu tô jogando para vocês. Sim, tá certo. E a gente está falando nisso, né? E é importante porque eu vi alguns professores comentando que teve uma aluna que disse que ela está recebendo para fazer atividades dos colegas no classroom. Olha só. Estão terceirizando as atividades. Então, a pessoa, às vezes, é honesta, diz que, né, assiste, mas na hora de fazer atividade, é um outro colega que está fazendo, está pagando para outro colega fazer, está terceirizando o conhecimento. E houve um comentário que essa professora, e ela disse assim, olha, e essa pessoa que está fazendo essa atividade, segundo ela, né, está adorando, porque é algo que ela gosta de fazer, é fazer atividade dos outros, de fazer atividade, estudar, e ela ainda está ganhando por isso. E aí, né, a outra pessoa está abrindo mão do conhecimento. Né, e essa pessoa que está fazendo está cada vez absorvendo mais conhecimento, porque está praticando. Não só fez a dela, como está fazendo a dos outros, então está praticando. Para ela, o lucro dela vai ser um bom Enem, né? Vai aprender a escrever melhor, ler melhor. Isso melhora muito a capacitação cognitiva de um estudante ou de qualquer ser humano, né? Agora, e aqueles que estão pagando? Onde que vão ficar com o conhecimento? E nesse pódiozinho ali, ó, onde que a gente coloca esse conhecimento nesse pódio, né? Tá muito na moda colocar no pódio, por conta da questão do BBB 21 ali, né? O que as pessoas estão colocando no pódio ali, em sistema de valores ali, o que é seu pódio central e seu pódio periférico ali, né? Muito bem. Então, pessoal, aqui nós acabamos essa aula.
que ela realmente é um pouquinho comprida, né? A gente até falado um pouquinho na aula lá antes de começarmos, né? Mas é uma aula que nós chegamos ao fim dela, é uma aula gostosa. Na sala de aula, gente, essa aula duraria muito tempo, né? Mas aqui por mais que deu o que ela deu ou vai dar mais de 1 hora, saiba que esse tempo de mais de 1 hora não corresponde ao que seria em sala de aula. Eu agradeço por vocês terem participado da aula de hoje, e também possam perceber melhor os seus valores, tanto positivos quanto valores negativos, né? Os valores positivos você continua a fazê-los, e os negativos você procure melhorar para não ser negativo a vida inteira, tá bom? Um abraço e até mais. Tchau, galerinha. Deus abençoe a cada um. Lembrando que aquela imagem ali do presente, ela pode ser cheia ali, aquele embrulho ser bonitinho, e aquela caixinha pequena pode ser os valores que a gente tem, né? Os valores centrais e os periféricos. Aquela caixinha pode ser cheia de valores. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa assim, olha, quando eu penso que estou fazendo para os outros, na verdade eu estou fazendo para mim. Se a gente comprar um presente bem lindo, valioso, para uma outra pessoa, e quando a gente for levar esse presente, a pessoa não está mais lá, não está mais naquele lugar, e você não consegue mais encontrar a pessoa, com quem fica aquele presente, aquele benefício, aquele algo valioso? Com a gente mesmo, né? Então, ali, a gente termina essa aula falando de valores ali. Eu espero muito que vocês cultivem cada vez mais bons valores para que vocês se tornem cada vez mais excelentes seres humanos. E, acima de tudo, se a gente for excelentes humanos, a gente vai ser excelente professor, excelente médico, excelente pedreiro, excelente doméstico, excelente qualquer função que a gente for exercer na vida, né? Tchau, muito obrigada, Deus abençoe a cada um de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal. Despeço de vocês. Até a nossa próxima aula.